Olá, pessoal. Bem-vindos ao Olho no Líder, o podcast que conecta a essência da liderança do mundo esportivo com os desafios do mundo corporativo. Eu sou o Daniel Rui e o formato do nosso programa é sempre com dois convidados, conectando o mundo esportivo e o corporativo, e falando sobre um desafio da liderança moderna. Para saber mais sobre nossa plataforma, o nosso canal, segue a gente no Instagram, @Olho no Líder, se inscreve no YouTube para não perder nenhum episódio e acesse olhonolider.com para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. O tema do episódio de hoje é o desafio da adaptação, a liderança versátil. E é um episódio mais do que especial, pois os convidados possuem diversas conexões incríveis. Começando que um deles é brasileiro e virou ídolo na Itália, e o outro é italiano e fez uma carreira de sucesso no Brasil. Além disso, ambos são conhecidos e reconhecidos pela tamanha elegância, e é por isso que eu vim a caráter. Sem mais delongas, eu queria já começar apresentando o convidado do lado corporativo, que eu tenho o prazer de receber o meu xará, o Daniel Scusarello, diretor-presidente da Siemens Digital Industry Software, italiano nascido em Roma e, claro, torcedor da Roma, que vive no Brasil desde 2010, é um grande entusiasta da inovação, da indústria 4.0 e a chamada quarta revolução industrial. Daniel, assim como eu, é apaixonado por cavalos, pai de 2 filhos e um cozinheiro de comida italiana de mão cheia. Aliás, a cozinha italiana é patrimônio da humanidade e o Daniel, como bom italiano, dá seguimento a essa tradição. Dani, que bom que deu certo o nosso reencontro desde aquele dia no Aras. É uma honra imensa ter você conosco. Muito obrigado por aceitar meu convite. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Assim, é sempre um prazer estar com gente trabalhando e produzindo ideias para puxar a liderança para frente. Isso mesmo, obrigado mesmo. E já do lado esportivo, é fato que para receber um rei é preciso uma série de protocolos diplomáticos. Alguns mobilizam guarda de honra, tapete vermelho, mas vocês sabem que o orçamento do Olho no Líder é um pouco mais limitado. Então eu só vou convocar mesmo a paixão nacional que é o futebol, a memória dos campos e o coração dos torcedores, para senhoras e senhores, apresentar a vocês o único, incomparável rei de Roma, lenda do futebol, treinador, dirigente, autor de livros, filântropo, que eu sei que ele também trabalha nesse ramo da filantropia, de associações, tenista, Paulo Roberto Falcão. Que honra ter você aqui. Obrigado pela gentileza, a generosidade de aceitar o nosso convite, Falcão. Olha, Daniéis, né? Estamos em 2 contra 1 aqui, Falcão. Pois é. Depois dessa abertura aí, a vaidade adorou, né? Agora a inteligência não. A vaidade não pode nunca ser maior que a inteligência. Mas tô feliz de estar aqui, eu acho que é um assunto interessante. Liderança em duas situações completamente diferentes, embora tenha algumas coisas parecidas, né? Então eu acho que a gente tem aí umas coisas interessantes para a gente trocar ideias. Sem dúvida. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço, vai ser demais esse programa. Então prepare-se para uma conversa elegante. Pegue o seu cafezinho ou isotônico e vamos começar. Daniel, começando contigo, você concilia uma carreira corporativa e ao mesmo tempo suas palestras, mentorias, produz um conteúdo na rede que é bem legal também. Aliás, fica a dica aqui para seguir o Daniel, @Daniel Scusarello. É muito legal o conteúdo. Mas conta um pouco para a gente dessa sua trajetória, como é que você veio parar no Brasil e quais líderes que te inspiram e te influenciaram até aqui na sua trajetória. Eu cheguei no Brasil da Suécia por causa da minha esposa. Você é sueco também, é italiano e sueco, né? Minha mãe é metade sueca, metade italiana, então a gente tem uma mistura interessante em família. Nossos filhos, meus filhos têm um mix genético perfeito. Não tem uma repetição. Então, assim, eu morei na Suécia, mudei para a Suécia com 18 anos, morei lá um tempão, fiz faculdade, trabalhei. E aí encontrei minha esposa em Roma, em uma balada, os 2 de férias. Aí os encontros que o universo proporciona. Esposa brasileira. Esposa brasileira. Me trouxeram para cá. Então, assim, da Suécia para o Brasil, para São Paulo, comecei a trabalhar em São Bernardo do Campo e aqui estou ainda adorando o Brasil. O pessoal pergunta, mas você gosta do Brasil? Eu sempre falo, a grama é mais verde onde se rega ela, né? Não tem país melhor do que outro. Eu sou muito bem aqui. Eu gosto, culturalmente é fantástico, encontrei muito mais no Brasil que na Suécia. Acho que a minha alma italiana é mais forte que a alma sueca.
E a trajetória de liderança, assim, nasceu inicialmente de forma orgânica, atribuições vieram sem muito pedido e depois de forma muito rápida, assim, desde que encontrei esse significado de liderança com propósito, a questão acelerou, vamos falar assim. Então, assim, líderes que me inspiram, tem vários, assim, eu sou um ávido estudante, não só de vida, mas também de pessoas, eu gosto de falar com pessoas diferentes, assim, cada um tem uma história para contar. Então, assim, pensando nessa pergunta, me vem à tona a minha primeira chefe, lá na Suécia, eu com 25 anos, ela tinha 2 anos mais do que eu. Ela, na entrevista, me falou assim, olha, esse aqui é meu primeiro cargo de liderança, vamos aprender juntos. Então, assim, essa humildade, para mim, faz muito sentido. Ao mesmo tempo que eu gosto também do lado militar, assim, talvez por causa do meu pai, mas, assim, eu gosto muito de ler livros de David Goggins. Agora estou lendo o livro do Jocko Wilkins, de Ownership. E aí os líderes que todo mundo conhece, o Simon Sinek, assim, que sempre falam de liderança consciente. O Paul Polman escreveu um livro fantástico sobre a Unilever. Então, assim, vai variando, mas o espectro de busca de conhecimento sempre está ativo. Ele falou nasceu na Suécia, eu tive um grande líder na Suécia. Foi meu treinador, Nils Lidholm. Tive também o Eriksson. Ele foi treinador na Roma, né? Na Roma, foi no Milan. Figura simplesmente extraordinária. Eu tinha uma liderança que ele entrava no vestiário, eu não precisava falar nada. Que é uma liderança fleumática, né? Doendo de nada, ele entrava. E era muito irônico. Que é raro, né? Eu sueco. Ele tinha uma ironia, e talvez pelos tempos que ele passou, ele jogou no Milan há muito tempo. Ele jogou naquela final na Suécia contra o Brasil, ele jogou. O Brasil ganhou 5-2, mas ele fez o primeiro gol. O primeiro gol foi da Suécia. Gol dele em 58. E ele contava essa história. Olha, claro que nós não tínhamos como ganhar do Brasil com o Pelé começando um Garrincha, mas o jogo ia ser um pouquinho mais difícil. Mas não foi porque eu perguntei. Paulo, nós só tínhamos 3 profissionais. Eu, o Green e o Norton, que jogávamos no Milan, os 3. E o resto tudo era amador. Quando nós ganhamos a semifinal, os caras festejaram. Claro que nós não íamos ganhar do Brasil, mas nós talvez fosse um pouquinho mais duro o jogo. Mas ele era uma figura. Aliás, eu estou vendo aqui a foto do Ancelotti. Eu perguntei para ele, cara, mas qual é o treinador que tu te inspira? Ele teve vários, né? Sacchi, por exemplo, que é o cara que modernizou, na minha avaliação, o futebol italiano. O Lidholm trouxe, ele fez, talvez até por isso eu tenha sido contratado, ele mudou, porque a Itália jogava tudo marcação homem a homem. E o Lidholm mudou isso. Fez uma marcação por zona, que era o que se jogava aqui. Só que o Internacional, onde eu jogava, fazia uma marcação por zona, mas era uma zona pressão. Não era aquela zona de deixar os caras jogar, era apertar mesmo. Então o Lidholm fez essa marcação por zona e depois o Sacchi aperfeiçoou isso com marcação por zona, mas com mais pressão. E o treinador de referência do Ancelotti é o Lidholm, pelas tiradas dele. Foi ele que te levou para Roma? Sim. E assim, as tiradas deles eram ontológicas. Por exemplo, ele conta uma história e conta sério. Que ele chegou no Milan, depois de 3 anos, ele recebeu uma bola do goleiro, não sei se quem era o goleiro, no risco da área dele, de área grande. Ele lançou uma bola pro ponta lá, na época que jogava com ponta, né? 48 metros o lançamento dele. O estádio San Siro lotado. E ele errou o passe. Aí o estádio inteiro levantou e começou a aplaudir. Aí eu olhei pro Bruno Conte, que estava junto. Estranho, hoje rapaz, as pessoas não gostam muito. Não, Paulo, é que era o primeiro passe que eu errava depois de 3 anos que estava no Milan. E ele falava sério. Histórico, né? Falava sério. Então, isso o Carlos tem também dele. Então é um dos caras que eu... Tem muitos, né? A liderança é uma coisa que... Tem a fleumática, tem aquela liderança que é mais do berro, né? Tem a liderança técnica, né? Falando de futebol especificamente. É aquele jogador que você sabe que se você der a bola para ele, ele resolve. O Messi, por exemplo, né? O cara... Você teve um treinador que você pensava assim, esse cara jogou muita bola, por isso ele é minha referência?
Esse Lidl, né? O Ancelotti. O Romário fala isso do Cruyff, né? Eu não tive o Cruyff como... O Romário fala do Cruyff que fala, era um cara que ele mandava a gente fazer, a gente achava que era impossível, e ele ia lá, mesmo já aposentado, treinador, ele fazia. Mas que o Cruyff foi... Os holandeses levaram para o Barcelona, principalmente, essa marcação. Que, na minha avaliação, ninguém fazia a marcação mais firme, forte, que nem a seleção da Holanda em 74. E o Cruyff ficou tempos no Barcelona, né? Então levou isso, essa marcação por pressão. Sim, ele jogava muito, né? O Cruyff era um dos grandes jogadores da história, né? Então, assim, Cruyff, o Ancelotti, Guardiola. Aliás, o Guardiola faz uma frase que eu concordo, que até nós falamos aqui, da tua líder de 25, né? 2 anos a mais que tu. O Guardiola diz mais ou menos o seguinte: olha, o líder tem que se adaptar ao grupo de jogadores. Ele não pode querer que o grupo se adapte a ele. E eu acho que isso é óbvio. Né? Tem que conhecer a parte sociocultural, socioeconômica, como é que tu reage. Tem jogadores que você, no grupo de jogadores, que se você dá um berro, você não se funda o jogador. Tem outros que só com o berro para funcionar. Então tu tem que ter a capacidade de entender o que você tem na frente, quem é que está contigo. E tentar ter a humildade de reconhecer e não querer mandar. Porque o líder, ele não manda, né? Ele se posiciona. E não é de posicionamento, é um posicionamento que todo mundo concorda do grupo. Por isso ele é o líder, né? Ele não escolhe líder. As pessoas que escolhem a liderança deles. E o Carlo é um cara tão... O Ancelotti é um cara tão magnífico, até a torcida o chama assim, que ele até na junção dos jogadores, ele vê a questão da nacionalidade, ele vê se isso dá um match para que as pessoas, os jogadores fiquem à vontade a serem recebidos, ao conviverem por conta da diferença dos idiomas. Então ele cria um ambiente em que o time vire um time de fato e não uma série de jogadores que só se unem na hora do treino. Liderança, às vezes você trabalha no individual também, mas em benefício do coletivo. E ele tem essas sacadas, o Carlos. Ele é um cara que trabalha com isso. Ele tem a relação dele com os jogadores é muito boa. Ele adora o jogador brasileiro, muito. Sim. Ele tá sempre com um monte de jogador brasileiro. Foi no Milan, foi agora no Real Madrid. Ele tem 3. De repente tem 4 agora com o Hendrick. E tem mais um lá na parte de baixo. Ele gosta, ele tem essa relação. E até é engraçado, quando eu cheguei na Roma em 1980, na época, o intercâmbio musical tinha parado muito. Mas eu me lembrava, por exemplo, de uma música chamada Champagne, do Pepino de Capri, né? E eu chegava, metido a cantar, cantava essa música, não cantava nada. E ele cantava Ei, meu amigo Charlie Brown. Benito de Paulo. Então, assim, ele depois até tinha um programa de uma rádio lá, a Rádio Menzione Sono, que eu fazia meia hora de música e 20 minutos de futebol. E eu botava o Djavan, o Roberto Carlos e tal. E ele gostava da música brasileira e eu gostava da música italiana. Então tinha essas relações e ele sempre teve muito interesse pelo Brasil. Muito interesse. O Falcão vai mandar o link do programa para ele e ele vai assistir. Carlos, queremos você aqui no programa, Carlo Ancelotti. Dani, como italiano, sueco, como você disse que você fez a carreira no Brasil, está aqui há quase 15 anos já. E quais foram as principais adaptações que você teve que fazer na tua vida, na tua carreira, para se ambientar numa cultura diferente como a do Brasil? Teve uma readaptação, não teve uma adaptação do zero. Eu acho que, por ter vivido 3 anos na Suécia, eu desliguei alguns disjuntores que não precisam. Na Suécia, tudo previsível na Suécia. Aqui no Brasil, na Itália, a mesma coisa. Disjuntores assim, que não precisam, é ótimo. Então, ineficiência, né? Então, assim, é a questão da malícia, a questão mas principalmente a questão do relacionamento, dos relacionamentos fáceis e verdadeiros. Na Suécia, você pode, a primeira coisa que você faz, assim, fazer amigos, você é convidado para comer na casa da pessoa, mas a amizade de verdade demora anos. Aqui é uma cultura mais latina, assim, as pessoas buscam realmente um relacionamento verdadeiro. Então, assim, eu sou muito otimista também do Brasil, eu sempre sou um torcedor do Brasil. O propósito do que a gente faz na Siemens é para alavancar a sociedade também. Então, assim,
E às vezes me frustra, são oportunidades perdidas, às vezes a gente dá certo, assim, então é muita emoção. Sim. Mas o que é uma vida sem emoção? Então, assim, é realmente entender que para enfrentar essas volatilidades não precisa necessariamente ser duro, mas precisa ser maleável. E isso acho que é a principal lição para conseguir uma vida suave, uma vida dentro do flow do que é o Brasil, do que é uma cultura latina. Você chegou a liderar times fora do Brasil? Não. Não. Meu time é multinacional, internacional América do Sul. Então, mas na Suécia, formalmente não tem. Você vê a diferença de adaptação, de comunicação, mesmo na América do Sul, entre as equipes, assim, algo que te destaque na cabeça, assim, que é muito diferente entre o brasileiro, argentino? Com certeza, o argentino é muito diferente do brasileiro. O colombiano também, assim, temos nuances que parecem pequenas, mas não são. Então, assim, como o Falcão falou, assim, o papel do líder é realmente entender quem está na sua frente. E vai no individual mesmo, assim, na empatia, em saber, não só ter a humildade de se importar. Porque muitas vezes, não, eu sou culpado, sou líder, então não tenho tempo para aprender a história da pessoa que eu vou encontrar na Colômbia. Mas sim, é importante saber por que ela está trabalhando lá. Porque ninguém trabalha por um salário só. Esse salário está comprando alguma coisa. Essa coisa é o que motiva, de fato, a pessoa a acordar todo dia e fazer um trabalho. E o trabalho pode ser motivador, mas uma hora o salário perde importância. Então, o que motiva a pessoa que está na minha frente? Como é que eu consigo alavancar isso para a gente conseguir, junto como time, alcançar uma meta importante, assim. É muito legal que o Falcão trouxe essa questão do líder se adaptar ao time, né? Que é uma coisa que a gente demora para entender e muitas vezes, mesmo no mundo corporativo, a pessoa se acha tão estrela já na carreira que ela diz, eu fui trazido para o resultado, então o time que se adapte a mim, né? E no futebol, pela divulgação que tem, te gera ainda, às vezes, a arrogância muito maior, né? Exatamente. Porque tu tem todo dia, tu tá na televisão, todo dia tá no jornal, e no treino, no jogo, isso tudo. E aí tu põe dirigentes também, né? Tu tem que liderar dirigentes. Às vezes, tem que ter um dirigente. Tem assim como um presidente, a gente estava falando nisso, tem um conselho. Liderar o conselho. Aliás, o Saque fazia uma frase maravilhosa. Ele está encerrando aqui, eu vou treinar no Hotel de Madrid, vou encerrar, porque eu divido meu salário assim. 33% é para treinar o time, 33% é para treinar a torcida e os outros 33% é para treinar a direção. Tipo, Rico Sack, top. Ele que, o Ancelotti foi auxiliar dele na Copa de 94 nos Estados Unidos. E que o Brasil ganhou, depois deitar nos pênaltis na final. Então, assim, eu acho que a liderança, ela nunca vai ser imposta, né? E os próprios jogadores se escolhem, no caso do futebol especificamente, né? Não tenho essa experiência nas empresas, assim, mas o líder é aquele que chega e as pessoas se entregam, entendeu? Confiam. E o líder é o cara que tem que ter a noção exata de saber o que ele tem. O que ele pode criar e para não criar constrangimentos. Porque de repente tu começa a falar determinadas coisas, tu tem que entender que tipo de vocabulário tu tem que usar. Principalmente pelo problema do socioeconômico, né? Sim. Cultural, a cultura que nós temos. Então isso não é uma coisa simples. Eu até gosto de falar sobre isso. Eu faço há mais de 20 anos, eu faço análise, 25. Isso me ajuda muito no contato com as pessoas. De olhar para você, Daniel, e dizer, olha... mas isso para mim, na profissão, ajuda demais no convívio com as pessoas. Sim. E intuição. A intuição vem do inconsciente, mas ela não vem do nada, né? Ela vem de alguma coisa que já está no ar. É uma conexão de alguma coisa. Eu conto sempre uma história maluca, mas no fim não foi. Quando eu treinei o América do México, eu ia fazer um jogo no domingo, enquanto o Querétaro, jogo em casa, no Azteca, eu não tinha só centroavante. Eu tinha o melhor não estava e o outro estava com muita dificuldade. E eu estava olhando no treino que tinha o goleiro reserva, que era muito bom nos 2 toques. Muito bom, batia bem, cabeceava bem, era um cara forte, que era goleiro reserva.
olhei para ele e disse, quero falar contigo. Chamei lá na minha sala, fechei a porta, perguntei, tu nunca jogou na linha de central? Não, eu só jogo brincadeira. Mas se eu precisar, olha, se eu confiar, então tá. Tu vê que eu te chamei aqui, isso para nós falar só nós dois, então ninguém tem que saber disso. Tu faz uma camisa, né, de jogar na linha, usa embaixo da de goleiro, para ninguém ver, ninguém tá sabendo disso, e vamos pro jogo. Faltavam uns 15 minutos para terminar, um pouquinho mais, um pouquinho menos. 0-0, uma dificuldade horrorosa para fazer um gol. Aí eu chamei o Tim, que é meu preparador físico, aquece o Charles, era o... Tu precisa ganhar, vai trocar o goleiro? Digo, não, vai jogar centroavante. Aí o Tim enlouqueceu. E ele entrou. A primeira bola que ele entrou, ele deu uma dividida, ele era muito forte, já ganhou a dividida, o estádio... Então, aí teve uma falta na lateral, um gol aqui assim, uma falta desse lado, o lateral esquerdo que eu também tinha colocado para jogar, tinha 17 anos, e todo mundo dentro da área preocupado com o Charles, que era muito alto. Goleiro? Pô, é alto, e o cara todo marcando ele, e o guri bateu, tipo, cruzando, chutando no gol, ninguém tocou na bola, gol do América. Ganhamos 1-0. Bah! Eu saio do jogo me sentindo estrategista maravilhoso. Aí eu ligo o rádio, eu ia almoçar, o jogo terminava às 2. O comentarista tá me dando um pau. Botar um goleiro, centroavante. Aí desliguei o rádio, botei uma música. E então o quê? Mas isso também veio um pouquinho também da intuição. Quer dizer, da intuição misturada com o que eu tinha visto no treino dele. Sem dúvida. Mas a intuição vem de dentro. Mas também é treinada, porque a gente sempre descarta a intuição e coloca a sua razão. Aí a intuição daqui a pouco não fala tão alto assim. Razão, sim, razão, mas a intuição, ela vendo inconsciente, tem que... Mas é que tem que trabalhar com os dois, né? Tem que trabalhar com os dois. Sim. Ainda mais com tudo que você vivenciou no futebol, se não usar tudo que você conecta da tua experiência, é um desperdício, né? E falando disso, falando sobre adaptação, né? Na tua época de ir para Roma, quando o Lindholm te leva, só é permitido um estrangeiro lá. Sim. Então você chega o único estrangeiro do time, que eu imagino que a adaptação é ainda mais complicada, né? Um mundo menos globalizado naquela época, né? De conexão. Hoje talvez é até mais fácil ser o mais conectado. Hoje você vê o jogo, você liga a televisão, você vê o jogo do mundo inteiro. Pois é. Na época não era isso. Você chegou praticamente o único estrangeiro para se integrar com o time. E, se eu não me engano, o Lindholm te recuou também de posição. Você mudou a posição para sair uma melhor saída de qualidade de bola ali. Eu não mudei muito, né? Assim, de posição, mas eu tinha o hábito que eu tinha aqui, quando eu jogava no Brasil, no Internacional, eu tinha de tocar e entrar toda hora. Tocar e entrar. E não tinha essa cultura lá. Era ficar. Era, mas, né? E o Lido me chamou um dia no treinador. Paulo, se tu tocar e entrar, a bola não vai chegar e tu vai se desgastar muito. Porque não tem esse hábito. Mas aí eu fui criando esse hábito, principalmente com o Bruno Conte. Quando tocar e eu entrar e receber na frente. E a adaptação, assim, não falava nada de italiano, evidentemente, embora a linguagem da bola não é difícil. Mas eu me dediquei, comecei a ler televisão, comecei a ler jornal. Você foi sozinho para Roma? Sozinho. E depois minha mãe foi, minha família, mas eu fui, nos meus 30 dias, 35, eu fui sozinho. Eu olhava televisão, eu levei um assessor de imprensa, que talvez foi um dos primeiros a fazer esse assessor de imprensa, Roberto Mori, e levei a minha tia, irmã do meu pai, para fazer companhia para minha mãe. Eu criei uma estrutura. Sim. Tem um apoio, né? E eu tinha 27 anos já. Né? Tinha ganhado bastante coisa no Brasil em termos de título e tal. Uhum. Então, a adaptação, nesse caso, tu tem que entender onde você está, tem que entender que o refrigerante daqui, por exemplo, que lá não tem o feijão, aqui tem, né? Na época tinha, eu acho que tem também. Tu tem que entender que tu não pode ir para lá só com o corpo e a cabeça fica aqui. Não, tu vai com corpo e cabeça para lá. Porque também era um desafio para mim. Por quê? Porque tinha que reabrir o mercado. Fazia 12 anos que o mercado era fechado para estrangeiro. O Roberto também tinha ido para o Barcelona, ficou 3 meses, não se adaptou e voltou. Então eu sentia a responsabilidade de bem, né, para abrir mercado. E tem coisas assim que são interessantes. Quando eu cheguei,
quando apresentaram os jogadores todos, teve um jogador que disse assim para mim, vou ficar meu amigo, top e tal. Eu disse, tudo bem? O intérprete traduziu, tudo bem, né? Tudo bem. Agora eu tenho em quem jogar a responsabilidade se a gente não ganhar. Aí eu olhei, disse para ele que agora que eu entendo, porque o Roma não ganha campeonato há 40 anos. Isso foi... E aí fica, quer dizer, eu não cheguei o nariz empinado e nem para baixo, cheguei normal. E me adaptei com esses caras maravilhosamente bem, me ajudaram muito, muito. Mas tu tem que ter alguns cuidados. Porque tu vinha de um país tipicamente futebolístico, nesse caso, tinha muito prestígio, né? Naquela época o Brasil tinha ganho a Copa de... Estou falando de 1980, quando eu fui, né? Tinha um prestígio, né? Então tinha que chegar, mas também tinha a necessidade de se relacionar bem. Fazer com que as pessoas ficassem importantes. E que eu fosse apenas um coadjuvante, mas que poderia ser em alguns momentos também o principal. Isso é um esforço, mas eu adorei isso. Adorei. Eu nunca me senti mais do que ninguém lá, hoje também não, mas sei das minhas condições, das minhas convicções. Porque uma coisa é você não achar que você é o melhor, mas também não pode achar que você é o pior. Mas também você tem que ter a personalidade e dizer, não, isso aqui é comigo. Dá pra mim a bola que eu resolvo. Pra isso que eu vim, né? Ou não, mas não é comigo, é contigo. Então, isso pra mim foi assim, ó. Foi uma... E fomos bem e tal. Primeiro ano quase ganhamos o campeonato, ganhamos a Copa Itália. Né? E isso fez com que eu me sentisse realizado e gratificado pelo reconhecimento deles até hoje. E também pelo reconhecimento de algumas pessoas que viajam para lá, e principalmente os jogadores que foram jogar lá depois. Porque hoje é uma barbada, Daniel. Hoje tem muito mais jogadores estrangeiros no time que jogador do país. Então hoje, quem tem que se adaptar são os caras que vivem no país. Você não mergulha naquela cultura, né? Talvez até jogar na Inglaterra, na Itália, você muda a qualidade do campeonato, mas não necessariamente a cultura em torno, como era na tua época, que era uma cultura italiana imersiva, né? Não tinha... Bom, o celular não existia, não tinha nada disso. Não tinha jogos na televisão. Acho que a Band passava o jogo do domingo de manhã, mas não tinha assim, durante o período, não tinha conhecimento. Tanto é que quando eu fui para Roma, eu fui vendido como um goleador, fazer gols. Venderam com a fita lá. Só que eu nunca fui goleador. Né? E tanto é que fazia alguns golzinhos, então não era a minha característica. Sim. E eu lembro do presidente Viola, um dia chegou para mim e disse assim, que era o nosso presidente da época, e um torcedor também perdia muito. Quando é que você faz esse inúmero? Quando é que você faz jogadinha de efeito e tal? Eu digo, bom, eu perguntei pro torcedor, mas você quer jogar de efeito ou quer ser campeão? Dizer assim, campeão não vamos ser nunca. Dizer que... E aí depois de 40 anos, a autoestima não estava lá. O presidente Viola, imagina o guri que tivesse 2 anos, não tinha visto, né? E o presidente Viola disse assim pra mim, quando é que vai mostrar os números pra mim? Tá bem. Aí no jogo eu fiz 2 ou 3 baixadinha e tal. Aí cheguei no vestiário e ele falou, agora eu vi. O senhor viu bem, o presidente? Vi. Não vai ver mais, hein? Com uma amostra única. Chega. Você acha que a liderança teve um papel fundamental nessa adaptação sua lá na Itália? A liderança te ajudou? Teve algo que você lembra que o próprio Lindholm, você só teve ele de técnico lá na Roma, né? Quem? O Lindholm foi só ele ou teve mais treinadores lá? Depois foi o Eriksson. O Eriksson, né? Depois. Mas o Eriksson é o Eriksson que faleceu recentemente. Foi, né? Ele trabalhava no Benfica, aí foi contratado, então a facilidade que também, porque ele já falava um pouquinho de português, então eu ajudei ele nesse caso. O Eriksson falava português? Ele treinou o Benfica antes de ir para Roma. Ele falava português. E eu fiquei pouco tempo, porque eu fiquei 3 ou 4 meses, depois eu machuquei. O joelho foi operar nos Estados Unidos, depois não joguei, voltei, aí joguei no São Paulo. Mas ele era assim, ele tinha uma cultura um pouquinho diferente do Lindholm. O Lindholm trabalhava muito com a bola, ele trabalhava menos com a bola, mais de posicionamento. Mas o Lindholm era assim, era o cara que os jogadores adoravam. Ele era um cara que ele não gritava com ninguém. A palestra dele durava 5, 6 minutos quando ele falava demais. Ele reunia o pessoal, me lembro bem, parece que eu estou vendo a imagem dele. Ele se encostava na parede, dava o pezinho para trás, encostava e dizia assim, vamos jogar com Tancredi. E ele era assim,
Nela Maldeira, aí ele dava o time todo, e dizia assim, gente, o adversário tem bolas perigosas, fulano de tal, cuidado para não deixar aquele outro chutar, escanteio tem aqueles 2, 3 jogadas, e vamos jogar, vamos nos divertir, ele encerrava assim. Só dava o pulo do gato e deixava o talento falar mais alto. Era 4-3-3, né? O de Bartolomei, eu e o Ancelotti no meio, Bruno Conte, Prusso e o Skarnek depois. E a gente foi indo, e quase foi campeão já no primeiro ano. Então ele era talentoso, Liederholm. Isso ajuda muito na adaptação, né? A adaptação tem muito a ver com, nesse caso, a adaptação significa não só exigir a tua liderança, mas, acima de tudo, a tua capacidade de se adaptar ao grupo, entendeu? Para que o grupo fique melhor. Muito forte. Eu lembrei no livro do Alex Ferguson, ele fala um pouco do Verón, que era um talento argentino, né? E ele disse que ele tentou de todo modo fazer o Verón entender a tática, que o Verón era um habilidoso, um jogador talentosíssimo, mas que ele não conseguia entender a parte tática. Ele não sabia se posicionar dentro de campo no que se queria dele. E o erro do Ferguson foi querer que ele se adaptasse à tática de todo jeito. E ele não se adaptou e foi embora do Manchester United, né? Então, no caso, alguém que chega com seu talento na Roma, que você entendia muito de tática, mas não adiantava tirar de você ou fazer você se adaptar ali de uma forma forçada a um futebol novo, não deixando o seu talento aflorar. Eu sempre tive muita preocupação com a tática. Eu tinha, quando a gente começava jogando, os primeiros 6, 5, 7, eu estava mais olhando o que estava acontecendo no jogo, para ver aquilo que nós treinamos na semana, ou aquilo que o Lidon falou, estava acontecendo. Né? E o Lidon não tinha muita preocupação. Vamos jogar com não sei quem, vamos mudar. Ele não perdia tempo falar do adversário. Zero. Hoje em dia tu vê, os caras falam... Estuda, vê vídeos. Né? Entendeu? Um negócio que às vezes é exagerado. Eu até brinco, se eu vou jogar com um time menor tal, tá bem, eu vou olhar, vou falar 5, 6 minutos, mas se eu vou jogar com o Real Madrid, eu não vou dormir a noite inteira. Não, ou com o City. Então, às vezes tem um exagero nisso, né? Exagero do scout e tal, que é importante, claro que é importante. Claro. Mas assim, tu tem que ter uma capacidade de entender o que realmente é importante. Né? E tu juntar tudo, claro que tem coisas importantes, o scout, a fisiologia, o aspecto físico, se alguém pode machucar, é melhor poupar. Mas de um modo geral, o futebol mudou pouco. A essência do futebol não mudou. Tu tem um ganho aonde? Na fisiologia, que eu acho que o grande ganho que se tem. Mas é legal você falar isso, Falcão, porque eu acho que é exatamente isso. O meio-campo, e você foi um meio-campo dos maiores da história, se não o maior, que é quem faz o time funcionar melhor, é quem faz os outros jogadores jogarem melhor. E aí, Xará, eu queria perguntar para você como que esse conceito do meio-campo que faz o time jogar melhor, como era o Falcão jogando, no ambiente corporativo, você sabe como o líder pode fazer o time jogar melhor, ser esse meio campo na liderança corporativa? A função do líder é fazer o time jogar melhor. Eu tenho uma convicção disso. Assim, se a gente olha para uma pirâmide corporativa, a gente entende que mais para cima, na pirâmide é mais importante, a gente está errado. O CEO, os vice-presidentes, os diretores, eles estão lá para servir alguma coisa. Para servir as pessoas que estão abaixo deles. Assim, o maior sucesso de um líder é ver seus próprios liderados crescer, fazer as suas carreiras, fazer as suas metas, realizar o sonho deles. Sim. Eu acredito muito nessa questão de liderança distribuída e líder como servidor. Você servente mesmo, assim, de uma causa maior. O papel do líder é colocar as condições de contorno. Olha, essa aqui é a direção geral, esse aqui são os papéis, esse aqui são as responsabilidades, esse aqui são as ferramentas. Vamos juntos, mas já passou do tempo que o líder tem que ter todas as respostas. O líder tem que saber fazer as perguntas certas e alavancar os recursos que estão disponíveis lá para, juntamente com um time, encontrar alguma coisa que nenhum dos participantes daquele time de forma singular, teriam conseguido alavancar ou cogitar sozinhos. Então, assim, é o conceito do mastermind, é o conceito da colaboração, mas isso vem da onde?
parte de um exercício muito importante de empatia consigo mesmo, humildade, e aí a gente volta um pouco no assunto de quem se acha importante, né? Infelizmente, muitas pessoas no âmbito corporativo sobem carreiras para suprir deficiências pessoais, seguranças. E aí ele não vira um líder, vira um chefe. Mandar as pessoas fazer alguma coisa. E aí isso vai criando aquela liderança tóxica que cria corporações tóxicas também, que vai Sim, virar aquela círculo vicioso, né? enxurrada de meme que a gente sabe do mundo do trabalho, que são terríveis, mas são verdadeiras. Tem muita gente que está desesperada, assim, eu preciso trabalhar em uma empresa porque é meu ganha-pão, não sei fazer nada mais do que fazer o meu trabalho, mas eu estou desesperado. E isso gera doença, a gente pode partir para uma tangente. Sim. Eu li recentemente uma estatística do World Health Organization falando que nos Estados Unidos morrem por causas correlacionadas a estresse corporativo, então doenças cardiovasculares, obesidade, infartos. E assim por diante, 120 mil pessoas por ano. Nossa, 10 mil por mês. Pois é. Aí eu, assim, tive a mesma reação, é muita gente. Aí fui lá pesquisar quantas pessoas trabalham no mundo corporativo. Milhões. 200 milhões, sei lá. Porque eles caracterizam todo mundo, tipo assim, todo mundo que trabalha em empresa. Praticamente todo mundo que é SLT no Brasil. Mesmo assim, é tipo 0,5%. Aí eu fiz esse paralelo em uma palestra que eu dei um tempo atrás. Tinha, sei lá, 400 pessoas na plateia. E a gente está normalizando que se é 0,5%, faz a matemática, 2 pessoas daquelas 400 iriam morrer em um ano. Tudo bem? Não está tudo bem. Isso é responsabilidade do líder. Criar um ambiente propício para crescimento, servir seu time, primeiro desenhar juntos uma direção. O que a empresa está aqui para fazer? Ela está aqui para gerar dinheiro? Não, a empresa tem que ter um motivo para existir. A empresa é um ser vivo. Então, assim, qual é o motivo de estar aqui? Quer deixar um rastro positivo ou negativo no mundo? E aí, como é que a gente engaja as pessoas para um futuro melhor? Isso eu vejo uma transformação na liderança necessária nesse sentido. E tem uma certa inércia, porque tem muita gente que está naquele lugar há muito tempo e nasceu daquela liderança comando-controle, que hoje não se sustenta mais. Hoje se fala, na verdade, a liderança, teve uma aula um tempo atrás que fala da liderança PCC, planejamento, comando e controle. Eu planejo, eu mando você fazer o que eu planejei e depois controlo o que você faz. Uhum. E aí a mudança é para onde? Eles até microgerencia aquilo, né? Imagina o estresse. Aí a pessoa fica estressada, odeia seu trabalho, começa a trazer isso para casa, aí briga em família, desastre. Aí a gente traz o quê? Empatia, colaboração e prototipagem. Estou empático com todo mundo que trabalha comigo, empático primeiramente comigo. Esse é o maior desafio, assim, porque para eu ser empático comigo, eu preciso me conhecer. E muitas pessoas não querem, porque morrem de medo de se conhecer. Aí, primeiro, empatia com as falas internas da minha cabeça. Aí, segundo, colaboração. De quem eu preciso para realizar meu trabalho? Quem precisa de mim para realizar meu trabalho? Depois que a gente realiza o trabalho, vamos fazer prototipagem juntos? Prototipagem significa o quê? Vamos tentar um caminho. Se der errado, tudo bem. Fazer outro. Como a sua líder te falou na Suécia, né? De certa maneira, ela estava dizendo, olha, eu vou tentar, vou errar. Eu acho que hoje em dia também a gente vive um mundo de incerteza. Né? Ninguém tem certeza de nada. Tu pode preparar, no caso do futebol, um time, não tem certeza se tu vai ganhar. Mesmo que o adversário seja inferior. Não tem nada escrito, não tem certeza. Então tu vive... A bola é redonda, né? É isso. Se fosse quadrada, é mais fácil. Eu jogava onde quisesse a bola. Mas então, assim, ó. Então a gente vive nessa incerteza. Acho que é um mundo de certeza. Mas não só no futebol, né? Tem eleição, quem é que vai ganhar? Quem é que vai ser o candidato? Como é que vai ficar? Aí tu vai pro futebol. Bom, quem é que vão contratar? Aquele treinador, aquele jogador. Então, se vive um mundo de incerteza, o que isso possibilita? Há muitos erros. Claro, né? Faz parte das escolhas. E o futebol, ele é muito assim, ele é uma parada da vida, né? Porque
Tu pode pregar um time, organizar direitinho, tal, preparar a jogada, aí o teu centroavante, o teu chega à frente do gol e erra o gol. A culpa é tua que é o treinador. Corporativo é a mesma coisa, né? Porque às vezes a situação econômica muda, crise, uma pandemia, é uma crise econômica como foi 2008, que o líder precisa ter essa adaptação e não necessariamente jogar tudo nas costas do time, né? Eu vejo muita gente falando que nós estamos gerando gerações menos resilientes. Não sei se você concorda com isso, ou se é um fato de trazer para a visão o que a gente antes escondia muito numa aceitação de, é assim mesmo, ou é de fato uma geração menos resiliente hoje. Como é que você vê essa Depende adaptação da definição da resiliência. Eu vejo que a geração, especialmente a geração entrando, a Gen Z agora se chama, né? Eu entendo que é uma geração muito resiliente, porque eles estão enfrentando um mundo muito diferente do que a gente está acostumado. Do que qualquer pessoa está acostumada. Sim. Se antigamente se fazia, você nasce, estuda, trabalha, aposenta e morre. Receita bolo do sonho americano. Isso não existe mais. Nenhuma pessoa de 18 anos tem pretensão de aposentar com um salário do governo. Que não tem mais dinheiro. Tipo assim, a questão da aposentadoria acabou. Nem a volatilidade do mercado, a volatilidade da tecnologia. Como é que a gente fala? O clima é um fator gigantesco. Como é que a gente fala para essa garotada? Vai estudar engenharia, vai estudar... A gente estava falando de advogados antes. Vai estudar lei, porque vai ser uma profissão top para os próximos 50 anos. Eu tenho 2 filhos de 9 e 10 anos. Você quer falar para eles? Eu não falo nada. Tem um que quer ser cozinheiro, eu acho ótimo, porque todo mundo vai querer comer, vai querer ser o melhor cozinheiro do mundo. Você não vai acabar essa demanda, não tem. Vai imprimir um bife, mas sempre vai ter vai imprimir um bife. Alguém que cozinha. Mas a questão é que essa volatilidade só vai acelerando. Agora, nós temos que ter a maturidade de olhar para isso com inteligência, entender que a humanidade está frente a uma possível revolução muito positiva, onde a gente sai do lugar de trabalho que foi desenhado com a primeira revolução industrial, onde a gente tinha que ter 3 turnos de fábrica, segunda vai. Então, 8 horas por dia. Para trabalhar a noite inteira. 8 horas por dia, que 24 de manhã, dividido por 2 é muito tempo, dividido por 3 funciona. A gente está fazendo isso ainda. 2024. Por quê? Não faz o menor sentido. A gente tem todo esse progresso que a gente trabalha com tecnologias, com avanços, com ferramentas que estão trazendo enormes eficiências para a gente faz o quê? Trabalha mais. Aí aumenta o estresse, aumenta a cobrança, a gente tem a ilusão que todas as empresas têm que crescer todos os anos, acima do mercado. Alguém me faz a conta como isso funciona, por favor? Porque todo mundo tem a meta de crescimento, acima só que do mercado, tem que combinar com os russos, né? Porque para você crescer, o outro precisa então, deixar assim, de crescer. Se eu ganho, se o outro perde, se o outro perde, eu ganho. Então, assim, que volta no momento que a gente está, que é um momento, entendo, pivotal para a humanidade. A gente está em um momento de separatismo extremo. Se você está comigo, tá legal. Se você não está comigo, tá contra mim. Então, eu vou brigar contigo. E a gente pode virar essa chave, a gente dá uma respirada e falar, gente, é todo mundo irmão, todo mundo irmã. E também tem uma confusão, as pessoas brigam, né? Na realidade, quem deveria brigar seriam as opiniões, né? Não as pessoas. Você pode ter uma opinião diferente da minha. Então, a minha opinião briga com a tua. Não você brigar comigo, porque as opiniões são diferentes. Só coloca em caixa, tipo assim, você tem essa opinião, então você é assim, então vira pessoal o negócio. A gente não esquece que a gente é todo mundo junto. Quando a gente estava falando de geração nova, de resiliência, e você foi treinador da seleção brasileira, e como treinador, você ainda é treinador, você sempre priorizou dar oportunidade para novos talentos, para novas chances de quem estava chegando, né? Como que você acha que um treinador, como você foi na seleção e deu chance para tanta gente, pode ajudar na adaptação de novos jogadores, principalmente os jovens, a se integrar num time? Acho que isso tudo começa lá embaixo, nas categorias de baixo, sabe? Eu sempre defendi o fato de lá embaixo você fazer um estudo da gurizada. Como é que vive, como é o ambiente, como é que é a família. Alguém, de repente, mora lá num lugar com alguma dificuldade. Ter conhecimento disso, né? E tentar colocar já o garoto com 11, 12 anos no sentido de ajudá-lo nisso.
com acompanhamento, às vezes, até psicológico. Eu acho que os times deveriam ter. Acho que isso seria uma condição. Assistência social. Porque o emocional, para mim, ainda é o craque do time. Tá? Então, você tem que ter tem que ter um cuidado. Até para dispensar, você tem que ter um cuidado. Porque tem coisas que te dizem, quando tem 11, 12, 13 anos, que isso não esquece mais. Tu marca. Tá cheio de exemplos assim. Eu acho que tem que ter um cuidado demais. Mas existe no Brasil a necessidade de lançar jovem, lançar. E às vezes não está preparado. Né? Então, que bom, eu acho que o jogador tem que dar oportunidade. Mas tem jogadores que, olhando para ele, conversando com ele, diz assim, mesmo com 17 anos, ele está pronto. Tem outros que tem 19, não está pronto. Isso é a capacidade de quem dirige saber se ele está pronto ou não está pronto. Estou olhando no olho, escuta, tem lá, tem o clássico domingo que tu vai, ele vai te... Claro que eu vou. É diferente. Tu vai? Eu falo assim, se eu quiser, aí não vai. Mas isso é a capacidade que o profissional tem de entender e também para preservar o garoto. Né? Imagina, ele é pouco conhecido. Aí ele entra num jogo, sei lá, um clássico. Aí ele faz um gol. No outro dia ele vai estar na rua, ele não tem carro, ele tem ônibus. Ele pega o ônibus e tal, vai para casa e a cara ele tá estampado tudo que é jornal. E ele passa a ser reconhecido. Então, imagina isso. Que impacto social desse garoto. Ele está preparado? Difícil, né? É. Difícil. Então, tu tem que ter um preparo para eles. Mas como é que você faz para preparar? Tu acha que os times estão preocupados com isso, de modo geral? Será que estão preparados para se preocupar com essa gurizada? Porque você vai tirar lá... Se você fizer 20 jogadores, tá? E aí só 3 para jogar, desde que os 17 se tornam seres humanos melhores, mesmo que não vão jogar. Você também tem que pensar não só como instituição clubística, né? Não só como a venda dele depois. Né? Não, tem que pensar no garoto, no ser humano. Não deu para jogar, vou fazer outra coisa. Mas não vai sair dali frustrado e vai para não sei para onde, aí não vai se dar bem e vai ser um homem frustrado porque não conseguiu atingir aquilo que ele imaginava que poderia conseguir. Então também tem que ter um preparo com essas pessoas. A responsabilidade também é de quem tem que educar isso, né, nos clubes de futebol. Sim. Eu acho que é a mesma lógica, eu não sei se o Daniel concorda, mas com as empresas também, né? Eu acho que há uma falha em receber jovens e prepará-los a assumir novas funções e muitas vezes até da liderança é exigido uma responsabilidade que o garoto não foi preparado para ter no estágio. Ele teve uma referência, ele entra na empresa, a primeira referência dele às vezes é um cara mais júnior ainda, que é o primeiro analista ali, que ninguém quer dar atenção para estagiário, e ele não tem uma referência. Até um artigo de um jornal de Washington chamado, acho que WTO News, eu estava dando uma olhada, eles concluem que era necessário um curso de etiqueta corporativa aos jovens. E aí um desses comentaristas americanos corporativos, o cara falava assim, isso é um absurdo, isso se aprende em casa, isso é educação. Mas eu vejo muito disso que o Falcão está falando. Pode ser que ele não tenha isso dentro de casa. E aí na corporação a gente vai condenar essas pessoas a ter uma carreira frustrada por falta de adaptação ao ambiente corporativo. Como é que você vê essa ideia de ter uma etiqueta, um curso de etiqueta a esses jovens para que eles se tornem mais preparados e adaptados? Acho que a gente deveria trabalhar as duas frentes. Os jovens, dar um preparo, assim, como se preparar para o mundo corporativo, mas ao mesmo tempo a gente tem que desafiar alguns padrões. Então a gente tem que também treinar os líderes a lidar com esses jovens. Porque se a gente fala de diversidade e integração, eu preciso criar um ambiente propício para a pessoa que não está nem aí com as politicagens corporativas. E graças a Deus que não está. Tem um exemplo, poucas semanas atrás, não vou falar o nome daqui, mas estava fazendo uma entrevista, um bate-papo com uma pessoa para ela assumir outro cargo, outra função dentro da empresa, online, né? Um papo rápido. Ela abre a câmera mascando chiclete. Tem aquela... E aí, a primeira coisa que eu vi, eu não faria isso. Mas depois pensei, poxa, ela tem, sei lá, 20 anos, 22 anos. Por que não? Não, sabe, é falta de respeito? Meu pai me ensinou que sim. Mas talvez, para uma pessoa que tem metade dos anos que eu tenho, não. E tá tudo bem. Eu preciso avaliar as pessoas para as competências. Claro, comportamento grosseiro, palavrão, né, sabe, pé na mesa, assim, tem algumas coisas que... Uma vez eu li, Daniel, que
quando o mafioso ia conversar com o juiz, ele mascava chiclete. Que na concepção dele, o chiclete tirava a atenção do juiz. Ele faz assim. Eu li, não sei aonde. O juiz ficava meio incomodado com aquele chiclete. Pro bem e pro mal, né? Tá vendo? Uma Curso de estratégia. vendas fala, se você quer tirar a atenção da Não, se não quer vender, faça isso, né? Mas você entra na reunião com a meia branca. Tá com meia branca. Por quê, né? Por quê, né? Mas assim, então eu acho que a empresa pode criar um programa de educação corporativa, vírgula, deixando aberto espaço para desafiar modelos antigos de liderança, estruturas, governanças de empresas. Porque senão a gente está repetindo um padrão. E se a gente quer quebrar algumas crenças, a gente tem que desafiá-las. E essa galera nova vem para desafiar. Então, ao mesmo tempo que a gente pode criar essa parte de treinamento a boas práticas de empresa, a gente poderia treinar a liderança em abrir a cabeça deles. Sim, é verdade. E falar em liderança, em abrir, eu deixei aberto aqui para o nosso público, um pouquinho antes da gente começar a gravação, enviar perguntas aqui para vocês. Eu recebi uma pergunta de um amigo do programa aqui, que é uma pessoa muito querida, já veio aqui, que é o René Simões. E eu vou pôr aqui, ele mandou uma pergunta para você, Falcão, sobre o tema do nosso programa hoje. Eu vou colocar aqui, vamos ver se você vai conseguir ouvir aqui a pergunta que ele mandou para mim. Grande Daniel, prazer grande estar participando aí do Olho no Líder. Gosto muito desse programa, desse podcast. E ainda mais com essa fera, esse gigante, né? O rei de Roma, Paulo Roberto Falcão. E eu queria, já que o programa é sobre adaptação, eu queria fazer uma pergunta ao Falcão. Nós estamos fazendo um programa na Copa do Mundo 2014, na Fox Sports, e o Falcão comandava, eu participava, e o Mário Sérgio, saudoso Mário Sérgio, participava. E o convidado especial daquela noite era o Levi Culpe. E, de repente, do nada, o Levi Culpe saiu com uma de que ele estava muito constrangido com a educação japonesa e contraste com a educação brasileira. Que lá no Japão era bom dia, por favor, muito obrigado. E aqui no Brasil eram 3 palavrões. E ele soltou uns 3 palavrões pesados no ar. E eu fiquei congelado, o Mário Sérgio congelou e o Paulo Roberto Falcão dominou no peito, colocou no chão e saiu jogando com elegância. Falcão, como é que consegue se adaptar numa situação dessa, Falcão? Grande abraço para você, que Deus abençoe a todos. Obrigado, Renê. Obrigado pela pergunta. Um grande abraço ao René Simões. Você lembra disso? Sim, mas o bom era provocar o Mário Sérgio com o René. Os dois. Eu adorava ter os dois no programa, porque o Mário, o René dizia algumas coisas, porque ele estava estudando, porque aquele jogador pegou mais vezes na bola. Aí o Mário disse: peraí um pouquinho, René, tu acha que precisa escrever isso? A gente sabe que o fulano pegou mais. Então eu criava uma discussão entre os dois e saía um programa maravilhoso, né? Os dois inteligentes. Mas o Levi, nós jogamos junto na seleção de Cannes. Então, a minha relação com ele já vem de 18 anos. E era o capitão da seleção de Cannes. Mas era uma figura, assim, brilhante. É uma figura brilhante. Sim. O Levi, ele tinha cabelão, né? Ele era assim, quando zagueiro, subia bem de cabeça, e ele ganhou uma medalha do melhor capitão. Porque o torneio de Cannes é um negócio legal, porque dava o troféu pro melhor capitão, dava o troféu pro melhor jogador, dava o troféu por revelação e dava o troféu pro jogador mais elegante. Você ganhou esse prêmio? Claro. Mas não tem uma coisa interessante, pô, lindo, bonito e tal, a festa de encerramento. E o Levi estava parado, e todo mundo passando tal, e uma guriazinha falou, evidentemente francesa, né? Nós estávamos na frente, na época, num hotel, onde se fazia a entrega do Oscar. Do Oscar não, hoje é em Cannes, né? Prêmio Cinema, né? Prêmio Cinema, só que antes, hoje era um troço lindo, mas antes era no hotel. E passou uma guriazinha falando tal, francês, aí o Levi... Interessante essa coisa, tão pequenininha já fala francês, né? Com aquela cara séria. Alguém assim, eu te vi burro, ó. Claro que fala francês, essa guria nasceu. Aí o Levi olhou pra ele e falou assim. Quer dizer, grande figura. Então eu não me lembro muito, né? Mas o Levi. Mas Levi
René e Simões, o sucesso dos programas da feito. Mário Eu Sérgio, só tinha que René. levar. Mário Sérgio, René e o Levi, deu, né? É. Eu só fazia. Só dava bola para ele. Não tem erro, né? O Levi tem histórias o Levi não, o René tem histórias sensacionais. A gente fez um programa aqui que é muito legal, um programa de maior audiência do canal até aqui. Foi do René. O Levi, ele escreveu um livro, O Burro com Sorte. Burro com sorte? Porque ele conta a história que estava treinando um time, estava no Paraná, e 0-0, 0-0, e nada, e tinha um cara atrás dele, vaiando ele. E dizia, burro, Levi. Tu é muito burro, Levi. Sim, até... O campo era de interior, então tu estava grudado no treinador. Levi, burro. Aí faltava lá o quê? 10, 12 minutos para terminar. Ele fez, o que ele tirou? Ele tirou o centroavante e botou um meia para chegar. Meia. Mas ele tirou um 9. Aí o torcedor foi uma loucura. Você é burro, mas tu tirou um 9 para fazer, bota o jogador. Só que esse jogador que ele trocou fez o gol. E o time ganhou 1-0, gol desse, o meia que ele botou no lugar do centroavante 9, que era um cara enfiado. Aí ele contando, é muito engraçado. Vou olhar para ele ou não vou olhar? Não vou dar moral. E agora? Porque eu não tinha olhado para saber quem era que estava ali. Não vou olhar. Não, mas não vou resistir. E terminou o jogo, né? Ele está caminhando. Não, ele está aqui, vai entrando no campo. Não vou. Ganhou 1-0. Não vou olhar para ele. Mas não resisti. Quando eu virei, olhei para ele, estava o cara lá dizendo, vai, ô burro, com sorte. Pô, aí não tem saída. Tem por onde escapar dessa, né? Ele é uma figura espetacular também. Você escreveu 2 livros, né? Sim, o time de 82, né? Você botou aí, o time de 82, a seleção, o time que foi campeão do encantamento, né? A gente perdeu, mas, porra, uma seleção maravilhosa. Campeão do encantamento. Histórias da bola, também. Um livro também que eu fiz na Itália sobre um pouquinho como é que nasceu o futebol, a alimentação, a parte física e também algumas, como é que bate na bola, como é que entra na bola e tal. É uns 3 por aí. É um cara diferenciado, jogador de futebol que escreve livros. Não, tive alguém me ajudou, evidente, não tenho essa capacidade. Tem sim. Você quer escrever um livro também, Dani? Tem alguns no forno. Você já tem publicado? Tem vários pedaços aí, tem que juntar. Você está fazendo um projeto de um livro. Eu gosto de escrever, gosto muito de escrever. E aí eu estou aprendendo a ser líder. E aí nessa jornada de aprendizagem, às vezes acho uma coisa que acho que é interessante escrever. Tá lá. Algumas coisas estão no Instagram, outras coisas estão no LinkedIn, mas tem muito mais em uma pasta. Entre o espaguete que ele gosta de fazer e um textinho, ele faz lá ou aqui. Tá certo. As receitas dele, a batejada, a carbonara, da nona. É só coisa de Roma, né? E você fala em livro e os temas que você fala. Eu vi você falando de um tema que é a inteligência positiva. E até eu trouxe no programa a Eva, que ela estuda a psicologia positiva. E eu conectei um pouco com o que você falou. E você falou no teu vídeo sobre abrir mão do controle, né? E como o líder, ele precisa, não sei se você usou essa palavra de precisar, mas como o líder deve evitar controlar o time, mas co-criar com esse time. Isso. De onde veio esse conceito que você estuda de inteligência positiva? O que é essa? Inteligência positiva é uma metodologia do Shiraz Shamin, um coach americano bem renomado, que traz essa visão de dentro para fora. Então, assim, a primeira coisa que o líder tem que fazer é se conhecer. Inclusive, tem todo um processo, assim, tem um livro que se chama Positive Intelligence, acho que não tem em português ainda, mas aí tem toda uma linha de coaching baseado em inteligência positiva. Quando eu fiz com o meu coaching esse trabalho, me surpreendeu que a primeira coisa que você faz é identificar os sabotadores que residem na sua mente. E meus primeiros 2 é alta performance e controle. Então, assim, quando eu vi, mas alta performance é um negócio bom. Pois é. Eu tô aqui por isso, né? Eu cheguei, quem não quer ser de alta performance? A chegar até aqui. Mas aí ele colocou um ângulo diferente, porque assim, qual é a cilada? Alta performance, você alcança suas metas, mas nunca está satisfeito. Então, assim, buscando uma felicidade integral, tem até uma estatística assim, que ele traz. Se você 70%, então 7 em 10 das suas falas internas são positivas, você está feliz. Mas a maioria de nós tem um crítico interno gigantesco. No meu caso, é alta performance. Então, assim,
Ah, legal, você tá aqui no podcast do Dani aqui, tá falando com o Falcão, rei de Roma. Ah, sucesso total. Cadê o próximo? Sabe, é essa voz que não dá para tirar, mas dá para baixar o volume. Com práticas de mindfulness, com prática de grounding, com prática de meditação. O Shirzad traz isso, né? Valorizar o que se tem, não o que não se tem ainda. Porque é bem isso. Eu lembro que quando eu tinha 22 anos, a gente foi campeão brasileiro, internacional, e eu tinha 21, tá chegando, campeão em 75. E eu lembro que o Faustão, trabalhava na Globo, entrou correndo na Rádio Globo, me entrevistou, repórter de campo. Eu falei, você é campeão, parabéns e tal. Eu digo, pois é, que bom, estamos felizes, mas a gente tem que pensar que semana que vem, se a gente perder um jogo, vai ser uma cobrança. Aí ele tirou, pera um pouquinho, você é campeão, com 22 anos, está tendo esse raciocínio. Mas eu estava sendo campeão brasileiro, primeira vez que eu estava campeão brasileiro, mas eu já estava, que é uma maneira disso, de sabotar. Uma coisa que vibra, festa isso e depois pensa, mas isso é uma coisa que é enraizada, tu tem que trabalhar isso para vamos viver, por campeão deu, chega, não tem mais, vamos viver isso aqui, só que isso é um trabalho também trabalho diário, assim. Sim, diário. Agora eu falei, todo mundo, acordei. Não, é um trabalho diário de presença mesmo. Sim. Estou aqui, por isso que eu gosto de ferramentas tipo respiração, meditação, quantum flow, you name it. E a questão do controle vem disso, assim. Eu entendo, primeiro assim, se um líder tem a necessidade de controlar o time, o tamanho do time, em termos de performance, de entrega, é o tamanho do líder. Sim. É matemático. Tipo, se eu estou querendo controlar tudo que eu quero fazer na empresa, a empresa não vai crescer além de mim. E como eu falei antes, o maior sucesso para um líder é ele ser a pessoa menos qualificada, menos inteligente da sala de reunião. Infelizmente, a sociedade, a corporação tradicional desenha o contrário. Aí o líder tem que controlar a parada, tem que fazer PCC, tem que fazer um controle absurdo, e aí a pessoa fica estressada. Então, assim, quando a gente solta, dentro das condições de contornos que a gente desenha juntos, olha, gente, isso aqui é a expectativa. Entendo que cada um de nós, cada um desse time é qualificado, tem as ferramentas, tem as condições de fazer o melhor trabalho que podemos. Estamos aqui concordando que essa é a direção? Concordamos. Então, vai e corre. Que a gente quer, fazendo uma analogia com cavalos, a gente quer cavalos que gostam de correr, em vez que cavalos que precisam ser chicoteados para andar para frente. E aí, com os cavalos que correm dentro da mesma direção, os resultados são incríveis, assim. Eu comentei o Paul Polman, da CEO global da Unilever, escreveu um livro justamente falando sobre isso. Quando você começa a colocar propósito, metas, objetivo, o why, né, o porquê a empresa existe, e aí dá menos importância aos reports trimestrais, a fechamento de acionistas, esse tipo de coisas, você está focando no certo, os resultados vêm. Então, assim, não é que, tipo assim, todo mundo faz o que quer, aí não sai nada da empresa. Não, mas vamos desenhar alguma coisa que faz sentido, e aí cada um, dentro das suas capacidades, vai atrás. E aí você precisa de ajuda, colaboração, fundamental. Vamos juntos, ninguém é individual, mas como time. Assim mesmo a gente... Estabelecendo metas e com cada um tendo a sua participação para que o grupo tenha sucesso, dando a sua individualidade para o grupo, né? Exatamente. Bora isso também. E você falou, quando você falou dessa história, eu lembro que você falou de um voo que você perdeu pela primeira vez, né? Foi isso que te inspirou a falar sobre isso naquele vídeo? Foi, porque assim, eu não perco voo. Eu tenho uma característica, por causa dos meus sabotadores, ou graças, ou tá, é bom ou ruim, mas assim, eu tenho uma tendência em me colocar um perfil, uma máscara de perfeição. Para mim, para minha família, para o meu time, para a Siemens, para todo mundo. Eu sou perfeito, sou italiano, bem vestido. Presidente, tá tudo. Tem que ser, né? Em casa, minha filha me chama de perfeitinho. Mas é super chato ser perfeito, porque a cobrança é gigantesca. Claro. Primeiro, assim, eu pelo menos tenho uma dificuldade gigantesca em trazer vulnerabilidade. Até com relacionamentos íntimos, assim. Eu tô perfeito, a máscara é muito grande. E aí, quando eu perdi aquele voo, eu tava indo pro Rio. Viajo toda semana, o footprint de carbono, infelizmente, é muito alto. Tem um carro elétrico, estou tentando começar. Mas
Aí acordei cedo, moro em Embu, então assim, é uma viagem. Quando eu morava em São Paulo, era de 15 minutos, já tinha tudo esquematizado para chegar em Congonhas, na porta do avião, entrava sem esperar ninguém. Morando em Embu, com a Raposo Tavares no meio, aquela viagem pode demorar meia hora ou 2 horas e meia. Então, assim, tem que ter uma certa flexibilidade. Aí entrei no carro, aí me ligou, sabe, eu acho que eu vou. Acho que eu saía, sei lá, 5 para chegar, não, sei lá, acho que saía 7 para chegar, sei lá, a hora de chegada no aeroporto, a hora de decolagem. Então não dava tempo. Não. Assim, tem que ter uma meia horinha de folga. Aí comecei a... Meu crítico interno começou a Tinha saído mais Você cedo. tá vendo? Você é ruim mesmo. A voz interna. Aí comecei a dirigir mais rápido, mas não tem como, tem lombada, tem trânsito, assim. Aí falei, gente... Aí respirei, usei minhas ferramentas, assim, que eu venho coletando ao longo dos anos, assim, todo mundo fala, quando é que você vai virar xamã? Não é isso, eu quero ter ferramentas para eu trabalhar mim mesmo, meus mentorados, assim, quem quiser escutar. Aí respirei, fiz mindfulness lá no carro, falei, gente, é isso. Eu vou chegar quando chego, eu sou Black da Latam, você tem... Pro Rio tem um voo cada meia hora, possivelmente vou chegar um pouco mais tarde lá, tá tudo bem. Eu chego bem cedo no aeroporto. Meu voo às 9, às 5h30 eu tô entrando no aeroporto. Eu também sou assim, Sempre. mas aquele dia não foi. E aí a lição foi, tá tudo bem. Sim. Eu fui libertador, tipo assim, olha, que bom, vai dar tudo certo. Porque tem algumas coisas que a gente não controla mesmo. Assim, vou fazer... Virar o carro um helicóptero, você sair voando? Não tem como, né? É muito interessante. Eu imagino que no esporte, no futebol, somente alguém que é o craque do time, como você foi, muito dos times que jogou, não ter o controle deve ser ainda mais difícil, né? Mas eu imagino, você fala no livro... Mas como jogador, você pode ter um controle do jogo. Como treinador, você não consegue. Você depende dos outros. Então, mas é extremamente... Como você falou, né? O cara perde o gol, é culpa do treinador. Não, o treinador que é burro, ele perde um gol. Quando tá no campo, dá a bola que tu resolve. Mas lá, tu tem que depender dos outros. Pois é. E tem que ter a consciência. Mas mesmo jogador, que é assim. No coletivo, ainda que o craque ajude, não resolve. É difícil Às ganhar vezes sozinho. resolve, mas não dá para ganhar. Não dá para ganhar sozinho. Mas eu fico imaginando, no teu livro você fala disso, da seleção de 82, que ela não perdeu, que ela foi a campeã do encantamento. Até porque se fala dela até hoje. Sim. E de fato foi, né? Foi realmente a grande lamentação do brasileiro, acho que é a seleção de 82. Mas você teve uma derrota dolorosa contra o Liverpool na final da Liga dos Campeões. A mais dolorosa por quê? Em casa, tinha tudo para vocês ganharem. Mas por que dolorosa? Eu machuquei o joelho, acho que um mês e pouco antes. Eu fiquei fora 2, 3 jogos, tá? E comecei a ser tirado para jogar esse jogo aí, o Liverpool. Na semifinal, que foi contra o Dundee, o jogo de ida, eu não joguei. A gente perdeu 2-0. Tinha que virar 3-0 em casa. Aí eu fiz uma injeção no joelho. Eu joguei com a injeção e tal. Conseguimos ganhar 3-0. Aí passamos a final. Na final, também o líder me poupava um pouco dos treinos e tal. Aí eu fui pro jogo, de novo, com uma injeção. Só que aquele jogo teve tempo suplementar. Teve mais 30. Foi pra prorrogação, né? Porque empatou. E aí começou a me doer. No início da prorrogação, metade da prorrogação. E eu não estava nas minhas melhores condições, mas eu estava no campo, porque era importante ali a participação e tal. Referência. E quando vai para pênalti, eu já tinha batido um pênalti contra o Torino, na final da Copa Itália, eu fui o último a bater. O último é 5. Naquela foi 5 pênaltis, eu bati o 5º. O meu treinador, o líder, era muito supersticioso. É uma coisa que eu achava engraçado, o nome de um sueco supersticioso. Isso é coisa de Brasil, a gente faz latino. Não mudava. Muito supersticioso. Quando tiver mais pênalti, tu vai ser o último. Tá bem, pô. Eu não gostava muito de bater, mas enfim, vou bater o último. E esse jogo, o 5º não bateu, que seria o Kerry, porque eu não tinha condições, no caso da dor no joelho. Eu não bati, porque eles bateram... Você estava escalado para bater? Mesmo machucado? Antes. Mas como me como é que tá o joelho? Então tá, então vai bater. Mas mesmo que eu estivesse para bater, não ia chegar. O 5º não bateu, porque eles bateram 5, fizeram 4, e nós tínhamos batido 4, tinha feito 2. Aí terminou, ninguém bateu o 5º. Mas foi doloroso porque a gente, assim, ó, a Roma era a primeira vez que chegava na final da Copa dos Campeões. O ambiente, e o Liverpool era
cansado de jogar esse tipo de jogo. Foi 1-1 o jogo. E teve, inclusive, falta no meu goleiro no gol do Liverpool, do Rash, centroavante. Mas o time do Liverpool era a seleção, tinha gente da seleção inglesa e gente da seleção escocesa. Sim. O Sunes era o volante, tinha o Dalglish, que era a companheira do Rash, tinha o Neil, que era a seleção inglesa, o time deles era muito bom e acostumado a isso. Né? Então a Roma não estava preparada para fazer um jogo, né? Mas foi 1-1. Então foi um jogo. E também foi doeu, né? Claro que doeu. Mas não sei se o jogo fosse fora. Não sei. É que nós saímos, ficamos uma semana no norte, pensando no jogo e tal. Mas se eu tivesse que lamentar alguma coisa, eu não joguei a semifinal e a final eu joguei muito mais com a presença física, né? Organizando e tal. E 82 também, né? Porque 82 mexia com o país inteiro. O país inteiro. E era uma seleção que, como eu falei, que encantava. Cara. Porque eu acho, minha opinião como treinador, Daniel, é construir um time que ganhe. Claro. Mas que ganhe jogando bem e que emociona. Senão vira um dado estatístico. Eu quero sentar aqui para ver. Por exemplo, eu gostava, não joga mais, o Federer, do tênis. Eu olhei, o Federer, ele me encantava, porque ele fazia coisas que os outros não fazem. Só ele fazia. Qualidade, munheca. É um claro detalhe da técnica incrível, né? O claro Federer, que tem um Nadal, que é um fenômeno, tem um Djokovic, mas quem me emociona é o Federer. Quem me emocionava era o basquete do Oscar. Ou no vôlei do feminino masculino nosso, Bernardino José Guimarães. Isso eu sento e vibro e choro com os caras. Porque é um negócio, como eu me emocionei com a seleção de futsal do Brasil. A seleção de futsal do Brasil, que foi campeão, pô, eles têm jogada ensaiada que tu não vê nos futebol de campo. É tudo ensaiado, cara. E eu até fiz coloquei no meu Instagram, falei, pô, olha aqui, porque eu sou favorável a jogada ensaiada. A jogar de falta, a cobrança. Eu acho que isso é fundamental. O plano A e o plano B. Porque o plano A, todo mundo conhece. Tu vai jogar com qualquer time do mundo, é o plano A dele. A surpresa é o B. Aquilo que ninguém espera. Né? Então, assim, 82, 3 derrotas para mim. Essas duas e também a final da Libertadores com o Internacional, nós perdemos pro Nacional. Batamos 0-0 e perdemos 1-0 lá. Essa também. Quer dizer, chegamos, né? Final do Brasileiro Juvenil, também perdemos a final 1-0 pro Nacional. Cheguei lá, mas... Chegou. E a volta depois na Roma? Você ainda ficou na Roma, porque isso foi 82, né? Depois eu acho que o joelho em dezembro. Você ficou na Roma até 84. Não, aí eu saí... Não, 84 foi o jogo. Foi. Sim, foi o ano seguinte do título, foi 83. Aí depois eu operei os joelhos, aí depois saí e encerrei no São Paulo. Você não vivenciou a Roma após essa derrota de reconstrução ali daquele time? Eu fiquei mais um pedaço, né, disso. Eu fiquei até... Mas aí eu machuquei em dezembro, acho. Eu tive que operar, mas eu fui recuperar aqui em Campinas com o Nivaldo Baldo e voltei para lá já no finalzinho daquele campeonato. Mas jogou ainda o campeonato italiano? Não, acabei não jogando. Mas eu joguei um jogo, tava encerrando. Aí depois acabei vindo para São Paulo. E acabou sendo campeão paulista com São Paulo. Foi uma ida controversa para São Paulo. Diz a lenda, não sei se é verdade, que o Papa João Paulo II se envolveu nessa sua transferência para que você não fosse embora, é verdade? Não sei, não. Mas o primeiro-ministro da Itália, Giulio Andreotti, disse que ele ligou para minha mãe para mim não sair. O Papa não quer que seu filho saia. Mas eu não sei, ele contou isso na rádio. O primeiro-ministro ligou para sua mãe? O Papa quer que a mãe era muito a pedido do Papa. A mãe era muito católica, né? E ele disse um programa de rádio, eu escutando, falando com ele. Liguei para tua mãe para dizer que o Papa... Que moral, hein? Já pensou? Como é que não atende o pedido do Papa? Mas o Giulio Andreotti era o ministro... Porra, o que é isso? Eu tô falando de uma inteligência absurda. Essa eu vou ter que contar, porque nós estamos encerrando, né? Essa é maravilhosa. A Roma foi campeão italiano, isso que nós estamos falando, num domingo. Na segunda-feira tinha um programa chamado Processo de Lunedì, que era processo de segunda-feira. Nós fomos lá, foi o Andreotti, que era o ministro, foi o prefeito de Roma, o Hugo Vettere, eu, mais o presidente do Roma, os conselheiros. E tinha mais de 500 mil pessoas na Praça do Povo.
popular, vibrando com Roma. Horrores, gente, horrores. E eu, no encerramento do programa, o Andreotti, romanista fanático, torcedor da Roma, e na quarta-feira a Juventus jogou a final da Copa dos Campeões, acho que contra o Hamburgo. E aí, no finalzinho do programa, honorevole, vamos chamar os Andreotti, os ministros, os tal. Não chega a ser um meritíssimo, excelentíssimo. Excelência. E ele disse assim, Aldo Biscardi, apresentador. No caso, honorevole, né? O senhor certamente, o italiano, político mais importante do momento, vai torcer para a Juventus na quarta-feira, né? E ele assim, me abstenho. Olha, a Praça do Povo explodiu. É a comemoração de um gol. Porque ele podia dizer, claro, se ele dissesse, claro, vão torcer para a Juventus, seria normal, óbvio. Quando ele me abstenho, é minha genialidade dele. Quando é romanista, é romanista. Não tem jeito. Eu estava falando com isso o Daniel aqui, que você é um romanista, tem os seus problemas com a Lazio e tem o seu fanatismo todo, como com todo bom italiano, né? Eu estava em Roma em 2002, a gente está falando é isso, assim, quando as poucas vezes que Roma consegue... E a torcida do Roma, a torcida do Roma é especial, né? É especial. A gente travou a cidade. Eu lembro que a gente estava vendo o jogo na casa de um amigo, a gente pegou o carro, quando ganhamos para chegar em Piazza del Popolo. Só que não tem como chegar lá, porque a Roma virou estacionamento. Então a gente parou o Fiat Panda no meio do Corso Francia, a gente foi a pé. Roma inteira ficou de festa. O time ganhou pouco, né? Então, quando ganhou menos que merecia, né? Porque a cidade como Roma tem que ter. Tem um Lazio forte, a Roma forte. Os dois fortes, tem a necessidade de, né? E um impulsiona o outro também, claro. E chegando mais para o nosso final, o nosso tema de hoje sobre adaptação, eu queria saber se vocês têm uma definição ou consciência da importância da adaptabilidade na liderança e que habilidade que pode ser aprendida ou aprimorada para se adaptar. Vocês têm alguma visão sobre isso? Alguma habilidade essencial para ser um bom adaptável, para ser adaptável? Acho que a primeira, para mim, é fundamental para qualquer líder. Líder, para mim, todo mundo, assim, qualquer pessoa é líder de alguma coisa, mesmo que seja de si mesmo. É realmente ter a curiosidade de se conhecer. E saber por que a gente age de uma certa maneira, em vez de sair no automático. Trazendo crenças ancestrais, ou porque minha mãe me ensinou assim, que a gente faz. Então, se conhece, vai atrás. Tipo, será que a gente consegue fazer alguma coisa de pouco diferente? E ter essa curiosidade com leveza, não com carga. Tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa. Essa autocobrança, né? Aqui no Brasil a gente fala que é a síndrome de Gabriela, né? Que nasci assim, cresci assim, você sempre assim. Né? Exatamente. O que você acha, Falcão? Tem alguma habilidade que você vê? Acho que tem que ter... Bom, eu não conheço nenhum líder que não seja inteligente ou vivo, que são duas coisas diferentes, né? Mas que tenha a capacidade de antever as coisas, né? De olhar e ver o que está acontecendo para tentar resolver antes que a coisa piore. Se adaptar antes. Né? Ter capacidade de leitura, de entender o que está acontecendo, de antecipar algumas possibilidades, algumas coisas que podem acontecer que você não vai conseguir mais resolver depois. Então, acho que... a aliança não se impõe, né? Os próprios jogadores, no caso do futebol especificamente, acho que na empresa é um pouquinho diferente, mas no futebol, jogadores mesmo que te escolhem conforme o teu posicionamento, o jeito que você se veste, o jeito que você fala, o jeito que você não fala, o teu posicionamento de defender os caras, de criticar os caras também, se tiver que criticar. Então, não é assim, não tem um desenho para isso. Isso tem muito a ver também com coisas assim que você sente na hora. Embora a preocupação de ser líder tem que estar dentro do treino, não é só no jogo, é no treino, no vestiário, cobrar os caras. E os caras vão te respeitar porque porque você está dando um exemplo. Você está treinando mais do que os outros, às vezes. Você está ligado. Então, isso que você faz, você dá o... Não adianta você falar, você tem que dar exemplo. Mas não só o exemplo técnico, porque às vezes tem outros jogadores que não tem a tua técnica, mas exemplo de envolvimento com a causa, né? Com envolvimento com o clube, com a torcida. Porque a torcida tem que ser... É diferente, tu tem que respeitar isso. Tem que olhar para eles assim, se eles estivessem aqui no nosso lugar, eu digo para os atletas,
Vocês imaginam eles sair de casa, vão dormir tarde para vir aqui torcer para a gente. Então, tem sempre um pouco a mais para dar para eles, porque eles são a razão maior do futebol, né? Pode ganhar ou perder, mas você tem que sentir que eles têm que sentir que você fez tudo que foi possível em termos de esforço físico. Se a técnica não funciona, se não teve inspiração, que tem a transpiração. Eu acho que isso é fundamental numa liderança. Com certeza. E por fim, a pergunta do final do programa, que eu não posso deixar de fazer, é se vocês têm uma definição de liderança, ou o que é liderança para vocês? Como você define, Dani? Falei antes, a liderança para mim é servir mesmo, assim, se colocar em uma posição de entender o privilégio de ser eleito, ser colocado, de ter uma posição de liderança, de influência em uma determinada quantidade de pessoas, entender isso como responsabilidade mesmo, para levantar o time. Então, servir e não servir de qualquer forma, assim, entender realmente de onde a gente quer ir. E olhar para o seu time para conseguir entender que o seu papel é fazer o possível para eles alcançarem seus objetivos. Claro, o indivíduo tem a maior parte da responsabilidade para fazer isso, mas o líder tem que tirar as pedras do caminho, fazer isso possível. Perfeito. Você tem alguma definição que você leva com você, alguma citação, Falcão? Eu digo assim, que a gente, quando se acha líder, acho que a gente já não é líder, sabe? E a liderança, ela vem contigo e você absorve, acho que vai melhorando, vai procurando, vai adaptando. Mas eu acho que um segredo é você reconhecer uma falha, às vezes, para o grupo. Acho que eu errei. Tipo assim, eu fui expulso algumas vezes, injustamente, pelo árbitro. e eu chegava no vestiário e reconhecia publicamente. Olha, eu errei. Tal. Por exemplo, quando eu reclamava da arbitragem, porque tu tá naquela adrenalina ali, e aí de repente tu acha que não foi bem, tu reclama e tal. E claro que hoje eu já aprendi que depois de chegar tu reclama e vai lá ver depois, não, se tu tá errado. Aí fica feio. Então eu sempre, olha, quero pedir desculpa ao fulano de tal, porque eu disse que eles estavam errados e eles estavam certos. Acho que isso também te humaniza perto dos atletas. E isso faz com que os caras, esse cara aqui, ele não é o certinho. Ele também erra. É o perfeito. Né? Muito legal. Foi um prazer e uma honra enorme ter vocês dois aqui, Falcão, Daniel. Obrigado de novo por aceitar meu convite. É um imenso privilégio para mim estar batendo esse papo com vocês. Vocês querem deixar algum recado final para o público, para a audiência? Só um abraço, agradecer a participação aqui. Acho que foi bom conhecer o Daniel. E depois tu vai ver o nome daquele livro lá das... da inteligência positiva? Não. E esse que você falou da cabeça dos nossos inimigos, nós temos aqui dentro, do controle, né? Sabotadores. Intelligence. Isso. Faço pro Daniel. Então tá, muito obrigado, foi ótimo. Obrigado, Falcão. Dani, você tem algum recado final? Também, só um agradecimento a você, ao Falcão, uma honra. Quero tirar uma foto para meus amigos de colégio na Itália, vou ficar todo mundo com inveja. E foi um papo ótimo, eu adorei. Obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Eu queria fazer um agradecimento especial à Empathy Produções, parceira do programa, sempre junto com a gente aqui na gravação do Olho no Líder. Agradecimento também a Siemens por liberar o seu astro, Daniel Scusarello, para estar aqui conosco. Eu queria agradecer novamente o Falcão por aceitar gentilmente esse convite de estar aqui prestigiando esse programa. Não se esquece de se inscrever lá no YouTube, no Spotify, seguir no Instagram para acompanhar todo o conteúdo, não perder nenhum episódio. Obrigado pela paciência, pela audiência e até a próxima.